Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje meu convidado é um poeta, um cronista, um escritor do Vale do Paraíba e do Brasil, é o Joaquim Simões. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês aí, conversar um pouquinho. Vamos começar falando sobre um pouquinho a sua infância, né? Você é de Minas Gerais, né? Eu, na verdade, sou de Santo Antônio do Pinhal, que é essa cidadezinha serrana aqui, perto de Campos do Jordão, né? Eu sou dali, paulista. E como é que foi a infância sua? Queria falar do seu pai, que tem muita influência do seu pai, né, na sua formação musical e de inspirações também na sua carreira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois, João. O papai era uma dessas figuras, vou dizer a palavra, não sei se aproxima dele, mas uma figura folclórica, sabe? Ele, culturalmente, era uma maravilha de pessoa e ele sabia muito, sabe? Essa cultura que vem, essa herdada, né? Essa da sabedoria popular. E ele era cantador, violeiro, tocava violão, era poeta. Alvarino, né? Alvarinho, isso mesmo. E ele foi minha primeira fonte de inspiração, né? Ele me ensinou muitas coisas sem dizer muito, fazendo, sabe? Era isso. E como ele tocava viola, violão, e nos abria, porque eu tinha outros irmãos também, deixava, diferentemente das pessoas, ele deixava os instrumentos espalhados para que a gente pudesse pegar, brincar, se quebrasse não tinha problema, mas a gente não quebrava, né? E foi com ele que eu comecei a fazer os meus primeiros acordes nos instrumentos. Essa é a parte do seu pai, né? E a sua mãe? A mamãe era uma outra figurinha mineirinha, era uma mãezona, né? Ela fazia tudo para que a gente estivesse sempre feliz, brincando, porque imagine, nós somos em 14 filhos numa casa de roça, né? Ela tinha lá uma eventual auxiliar, não era fixa, mas ela tinha um eventual. Mas para lá, lidava com lavoura, lidava com a filharada, que estava todo mundo indo para a escola na época. E, enfim, e ela lidava com isso sozinha, com alegria, com braveza, energia também, quando precisava. Mas era uma pessoa muito interessante também e que até ela foi fundamental na nossa formação cultural também, no caráter, aquelas coisas todas, né? E como é que foi crescer numa família tão grande, assim, 14 filhos? Pois é, eu não conheço as famílias pequenas, porque lá era uma delícia, né? Porque era um sítio, né? Um lugar maravilhoso. E a gente, todas as nossas energias, que eram muitas, aquela caboclada, né? Aquela garotada da roça, então a gente gastava ali na roça mesmo, subindo em árvore, montando em cavalo, enfim, trabalhando, porque a gente, mesmo que não fôssemos exigidos, nós tínhamos assim aquela alegria de ajudar o pai na roça, quando queríamos, a mamãe, enfim. E era uma alegria, porque a casa estava sempre cheia, muita comida num fogão a lenha, não faltava, porque era um panelão, porque a gente tinha fome, né? E aos domingos era muita festa, muita cantoria, era um encontro gostoso. Papai era plantador, né, sabe? Então fazia aqueles mutirões noturnos, aquelas festas noturnas, que tinha muita festa mesmo. Era uma casa inspiradora. E nesses 14, você era qual? O 10º? Sétimo. O 7º filho? Era bem no meio. É o número do mentiroso. Eu estava ali. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, para entrevistar você. Sim. E tem um texto que você escreveu falando um pouquinho sobre a sua infância, que você mesmo se descreve como um menino feio, dentuço e ranheta, né? É verdade. E sua mãe, e daí você fala que sua mãe diz que você tem vocação para o recôndito. Ela dizia que eu tinha vocação para o esconderijo, assim,
ficar na minha, né? Eu uso a palavra recôndito, e ela usava essa palavra para mim. Eu não entendia bem como é que era, mas depois eu fui vendo que qualquer enfesamento ali eu tinha meus esconderijos, né? E foi nessa época, já na infância, que você começa a se interessar por música? Tem a dupla com seu irmão também, Sim. na infância, né? Onde é que você achou tudo isso aí? Hein, Rodrigo? Na verdade é assim, voltando ao papai. Papai, o meu irmão era um ano, porque ela era uma escadinha, né? Meu irmão era, nós dois somos do mês de agosto. Ele era um ano mais velho que eu apenas. Antônio, né? Hã? Antônio, isso mesmo. E quando chegamos a uma certa idade, 6, 7 anos, já estava tocando ali um pouquinho eu tocava cavaquinho, violão, essas coisas, viola. Ele também muito bem, eu era mais ou menos, mas ele era bonzinho, ele era mais talentoso. Então formamos lá, o papai ajudou a gente, que era a inspiração sempre dele, e a gente era afinadinho, né? Não era difícil fazer vozes na primeira e segunda voz, aquela coisa toda. Ele já cantava com a mamãe, a gente ia ali, né? Então a gente formou uma dupla lá, e com composições dele, composições, na época era uma dupla sertaneja, assim, inspirada em Tonico e Tinoco, essa moçada mais brasileirona, né? E inspirada em outros compositores e cantadores da época, cantadores do lugar, violeiros mesmo, um papai, aquela coisa toda. Então a gente formou uma dupla e fizemos muito sucesso. Só, talvez, não nos encaminhamos para a carreira, os dois, porque aí ele chegou a nossa época de saída daqueles primeiros estudos ali na roça, na cidadezinha de Santo Antônio do Pinhal, que nós fazíamos até o 4º ano, 5º ano, que era a admissão, em Santo Antônio do Pinhal. Depois tínhamos que ir para outro lugar estudar. Então, como ele escolheu uma outra coisa para fazer, eu escolhi outra, então ficamos distantes mais de 500 quilômetros. E aí as coisas ficaram diferentes, nós paramos assim, não seguimos carreira. Você lembra de algum trechinho de uma música que o Toninho e Joaquim costumavam cantar na Rádio Paraisópolis, lá no programa do tio Janjão, né? No programa do tio Janjão, isso mesmo. Tinha uma delas lá, que era do papai, inclusive, papai, meu tio lá, que chama-se Saudade de Maura, que é assim: eu tenho saudades de Maura, uma valsinha, daquela Maura amorosa, daquele céu estrelado, daquela noite de rosas. É por aí a poesia. Né? Bonito. E a inspiração do seu pai, nessa coisa da música, né, dos sonhos, de ver a terra, a estrela, começa a influenciar mesmo em você, aí, fora a dupla com seu irmão, mas para escrever poesia, para começar nesse mundo do escrito, a partir de quando? Então, eu sempre fui muito compenetrado, aquele menino feio lá. Como todos os nossos irmãos, eu era muito algazarrento, gostava de sacanagem, essa sacanagem boa, de roça, aquela coisa toda, mas eu gostava de ler. Então, quando o papai trazia da cidade, carne, por exemplo, ele comprava pouquíssimas coisas que ele comprava na cidade, mas entre essas era carne, né? Ele trazia embrulhado em jornal. E sem a proteção, era no jornal mesmo, botava a carne lá, ou carne moída, ou carne, enfim. E trazia um monte, e trazia em vários embrulhos de jornal. Eu pegava já no primeiro ano escolar, primeiro ano mesmo, né? Eu já entrei sabendo, não sei como eu entrei na escola, já sabendo, talvez saia por causa dos meus irmãos que estudavam ali, eu ia lá pegar carona com eles, e eu entrei já lendo o jornal. Eu não sei quantas linhas eu lia em uma hora, mas eu sentava debaixo de uma árvore lá, com aquela coisa que vinha, e começava a soletrar ali. Então, eu acredito que ali começou a minha inclinação para escrever. E logo assim que eu entrei na escola, eu já me destaquei na escrita.
facilmente, porque eu era espontâneo, eu inventava as coisas, tinha aquelas coisas temáticas da professora, mas eu voava, eu era mentiroso. Então então esses foram os meus primeiros sinais de vocação. Depois que eu saí dali, mesmo até o quarto ano lá em Santo Antônio do Pinhal, eu fui para um seminário de padres em São Sebastião do Paraíso, que era uma escola de padres, um seminário, né? Da congregação de Sion. E lá eu estudei tudo, né? Estudei, inclusive, francês, latim, uma iniciação de grego, aquela coisa toda. E eu me revelava como um bom narrador, um bom escritor, dissertador, assim, sabe? Os padres me diziam, meus professores diziam, ó, você vai ser um escritor. E tinha o maior carinho, e eu fazia intuitivamente as coisas, mas eu sempre fui um leitor assíduo, sabe assim, compulsivo. No seminário tinha uma biblioteca maravilhosa, eu acabei sendo bibliotecário lá, sabe, porque cada um tinha uma função ali, e eu gostava da horta. Tinha duas funções que eu escolhi, a horta e a biblioteca. Então eu zelava das duas coisas como se fosse um presente para mim, sabe? Eu zelava mesmo. E fazia muito bem. E lia muito. Comecei a ler, sem entender quase nada, mas eu li Santo Agostinho, já com meus 14 anos de idade. Li Machado de Assis, muito Machado de Assis. Comecei a ler os filósofos clássicos, os gregos, Platão, enfim, esse povo todo aí, e eu comecei a ler lá no seminário. Eu era muito estudioso, eu como sempre fui muito ativo, jogava futebol, brincava, etc, tal, mas eu tinha o meu recôndito, segundo a minha mãe, nas horas vagas eu estava ali. Para fechar o assunto dos seus pais, que características que hoje você vê que tem na sua personalidade que você acha que herdou do seu pai e da sua mãe? Do seu pai, a coisa da música, das artes. Estou falando de características de personalidade. O que você tem do seu pai e da sua mãe? Bom, de cara da mamãe. A mamãe era metódica, organizadíssima. Ela tinha que ser por causa da filharada. Tinha que ser muito organizada. Dela eu organizei essa disciplina. Eu sou muito disciplinado em tudo que eu vou fazer. Quando eu preciso largar um pouco da disciplina, ou agora eu vou me esfarfalhar, eu largo mesmo. Mas eu sou normalmente muito disciplinado. Essa é a característica que eu acredito principal que eu herdei da minha mãe. Tem outras dela. Mas essa é uma. A do papai é a questão do sonhador, a questão que está com o pé aqui na terra, mas ao mesmo tempo está olhando as estrelas, nunca ligou para dinheiro, quero dizer isso no ar, com o maior orgulho do mundo, e com a possibilidade, ele era um homem de sucesso nas coisas que ele fazia, porque ele plantava, ele colhia, ele vendia, ele fazia negócio, cuidava de gado, aquelas coisas todas. E ele, como ele era uma pessoa muito conversadora, mas eu quero, sabe, assim, ele era muito simpático, sabe? Ele ria, ele dançava no calcanhar, ele virava cambota, não só para nós, mas, sabe, nos meios onde ele frequentava, aquelas coisas todas, eu não tinha tempo ruim. E isso até falecer. Até quando ele pôde fazer as coisas dele, ele estava sempre rindo e fazia essas coisas. Então, eu acho que eu herdei do meu pai a metafísica, sabe? Aquela coisa de olhar o mundo. Ele tinha duas outras coisas que eu não tenho,
pelo menos uma que eu não tenho. Ele tinha uma fé fervorosa. Ele era muito católico, religioso, não de ir na igreja, mas ele era uma figura muito religiosa. Acreditava na possibilidade da esperança, aquela coisa. Sou esperançoso também, mas eu não tenho, eu sou meio assim, ateu, vamos supor. Vamos colocar desta forma. Mais cabreiro. Não é mais cabreirão, né? Ele não. Mas ele também, é aquilo que eu te falei, tudo que ele nos ensinou foi com ações. Ele não chegava para filho, ele só dizia uma coisa, pelo menos para mim ali, particularmente, que ele conversava muito com os filhos, brincava muito com os filhos, era muito enérgico, mas ele brincava bastante. Ele não tinha medo que a gente montasse em cavalo, montasse em bezerro, nadasse nos rios. A mamãe não, a mamãe já era vigilante, a gente tinha que fazer escondido dela. Então, ele me dizia, meu filho, a herança que eu quero dar para vocês, deixar para vocês, é o estudo. Eu sempre guardei isso dele. Né? Eu herdei do meu pai a vocação dos sonhos, da arte. Ele era um artista. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.